Ele fugiu no dia do nosso casamento, com a minha melhor amiga, e nunca mais deu notícias. 40 anos depois, no dia dos namorados, ele apareceu na minha porta, com flores nas mãos e um pedido que me fez tremer. Mas o que eu respondi, ninguém esperava ouvir. Na minha juventude, eu acreditava que o amor era para sempre, daqueles que duram desde o primeiro olhar até o último suspiro. Morava em Paranapiacaba, uma cidade escondida na neblina, onde os sinos da igreja pareciam contar histórias antigas. Foi ali que conheci Roberto, um homem de sorriso calmo, olhar escuro e palavras que pareciam orações. Helena, vou te fazer a mulher mais feliz dessa cidade. Ele dizia toda vez que me deixava na porta de casa. E eu, boba e sonhadora, acreditava. Não com dúvida, mas com fé. Porque quando a gente ama pela primeira vez, a gente confunde paixão com destino. Nosso namoro virou notícia. A padaria comentava, o açougue sorria. Em menos de um ano, ele me pediu em casamento no coreto da praça. Me ajoelhei com ele, rindo e chorando ao mesmo tempo. A cidade inteira parecia torcer por nós. Minha melhor amiga, Vera, vibrava a cada detalhe. Ela dizia: "Esse homem é seu milagre, Helena." E eu sorria. Eu acreditava mesmo. Preparava os detalhes da cerimônia com minhas próprias mãos, do convite à fita do buquê. Vamos ter filhos com os olhos dele. Eu dizia para minha irmã Sofia, enquanto dobrávamos guardanapos. Tudo era leve, como se Deus tivesse escrito aquele roteiro. Mas havia sinais. Roberto começou a evitar as conversas sobre o futuro. Às vezes sumia por 2 dias. Quando voltava, me beijava e dizia: "Você é muito desconfiada, meu amor." E eu pedia desculpas por duvidar. Até Vera começou a parecer distante, inventando desculpas para não me ajudar com os preparativos. Uma noite perguntei: "Está tudo bem entre a gente?" Ela disse que era só o cansaço, e eu acreditei. Era mais fácil acreditar do que imaginar que havia algo por trás daquele silêncio. O problema de ser boa demais é pensar que todo mundo é também. No último ensaio da cerimônia, Roberto não apareceu. O padre disse que ele devia estar preso no trabalho. E eu fiquei lá, segurando o buquê de ensaio, olhando para o altar vazio. Sofia me puxou de lado e sussurrou: "Você confia nele?" Eu sorri e respondi: "Ele me prometeu eternidade." Era essa a palavra que ele mais repetia. Eternidade. Prometida como um anel, como um pacto. Eu dormia e acordava com ela no peito. No fundo, havia um fio de medo. Mas toda vez que ele dizia: "Vai dar tudo certo", esse medo se encolhia. Na véspera do casamento, Roberto apareceu na porta da minha casa com flores vermelhas. "Amanhã começa a nossa eternidade." Ele sussurrou no meu ouvido e me abraçou. Eu o beijei, fechei os olhos e guardei aquele momento como um tesouro, como se fosse a última cena do filme da minha vida. Mas mal sabia eu que 24 horas depois eu estaria no chão de uma igreja, com o vestido amassado e o coração destruído. E que essa tal eternidade não passava de uma mentira bem contada. A cidade inteira respirava o meu casamento. Era o evento do ano. Toda manhã, alguém me parava na rua. "Vai ser lindo, Helena. Você merece esse homem." E eu sorria mesmo, com a dor crescendo no peito. Era como se meu corpo soubesse o que minha mente insistia em negar. Roberto começou a faltar às reuniões. Quando questionado, ele dizia: "Você é muito controladora. Confia em mim." E eu pedia desculpas. De novo. "É o estresse. É muito para organizar", repetiam todos. Mas no fundo, eu sabia. Amor não falha tanto assim. A última semana foi a mais estranha. Vera se afastou, não atendia minhas ligações.
Sofia, minha irmã, notava tudo. Essa história está esquisita, Lena, ela dizia. Mas eu me recusava já a aceitar. Eu tinha um vestido pendurado na sala. Tinha o nome dele bordado nos convites. Tinha sonhos demais para questionar. Deve ser ansiedade, eu dizia a mim mesma. Aquele era o casamento que todos invejavam. O meu conto de fadas pessoal. Então por que algo doía tanto? Eu sorria para esconder. Mas por dentro, a dúvida era uma lâmina. Na noite anterior, fizemos um jantar com a família. Roberto não apareceu. Ligou dizendo que o carro quebrou. Vera também faltou. E eu, vestida de branco, servi suco com as mãos trêmulas. Ele prometeu que ia chegar, eu dizia a todos. Ninguém discutia. Só trocavam olhares silenciosos. No fim da noite, me tranquei no quarto. Chorei sem barulho. Amanhã tudo se resolve. Sussurrei para mim mesma. Era como um mantra. Não por fé, mas por desespero. Porque a vergonha de um amor falido é maior do que a dor da solidão. Acordei no dia seguinte com olhos inchados, mas o coração iludido. Tomei banho com água fria, arrumei meu cabelo e coloquei o vestido com a ajuda da minha mãe. Vera chegou tarde, olhou para mim sem conseguir sustentar o olhar. Está linda, murmurou com voz embargada. Achei que fosse emoção. Hoje sei que era culpa. No carro, a caminho da igreja, eu disse: ele está lá me esperando, né? Ninguém respondeu. Sofia apertou minha mão. A cidade assistia como plateia de novela. E quando entrei na igreja, tudo desmoronou. O altar estava vazio. A cadeira dele, vazia. O padre olhava o relógio. Os convidados murmuravam. A música parou. Meus pés congelaram. Um sussurro passou pelos bancos. Cadê o noivo? Senti meu rosto queimar. Vera havia sumido. De novo. Os olhos de Sofia estavam cheios d'água. O padre se aproximou. Preciso falar com você em particular. Naquele momento, tudo o que eu conhecia como verdade começou a ruir. Minha eternidade viraria lenda. E eu, a noiva abandonada. Fui levada pelo padre até uma salinha lateral. Era escura, abafada. Me sentei num banco duro, ainda com o buquê entre os dedos. O padre tirou o solidéu, suspirou fundo e me olhou com olhos piedosos. Helena! O Roberto. Ele fugiu. Com a Vera. Eles foram vistos na rodoviária, com malas. Por um segundo pensei que fosse um pesadelo, mas o silêncio era real. Não gritei, não chorei. Só fiquei ali, imóvel, como uma estátua viva. Era como se alguém tivesse puxado o chão debaixo dos meus pés e levado minha alma junto. Voltei sozinha para casa, com o vestido, com a vergonha, com a dor. As pessoas me olhavam com pena. Algumas murmuravam: coitada, trocada pela melhor amiga. As crianças perguntavam: cadê o noivo? E eu só caminhava, em silêncio. Sentei na varanda e fiquei lá, a noite inteira. A vizinha Joana tentou conversar, mas eu só conseguia repetir uma frase na minha cabeça. Ele prometeu eternidade. Aquilo ecoava como uma zombaria. Me sentia morta em vida, como se tivessem arrancado meu coração com flores ainda presas nele. Nos dias seguintes não saí de casa. Não quis ver ninguém. Não queria conselhos, nem consolo. O vestido eu escondi, no fundo do armário, atrás de caixas que nunca mais abri. Queimei todas as fotos. E quando alguém tocava o assunto, eu dizia: não lembro. Mas lembrava de tudo. Do olhar dele, do beijo da véspera, do cheiro do perfume dela no vestido. Agora que tudo fazia sentido, eu queria sumir. Então sumi. Fui morar com uma tia distante. Comecei do zero e prometi a mim mesma: nunca mais vou amar ninguém.
Mas os anos passaram e a dor não foi embora. Ficou guardada como uma carta que a gente não tem coragem de ler. E então, no dia dos namorados, 40 anos depois, alguém tocou minha campainha. Quando abri a porta, quase desmaiei. Era ele, Roberto, com flores nas mãos. E um pedido que eu jamais poderia prever. O padre me puxou pela mão até a sala lateral da sacristia. O ar ali era pesado, abafado. Sentei, sentindo o véu me sufocar. Ele tirou o solidéu, limpou o suor da testa e sussurrou: Helena. O Roberto foi embora. Ele fugiu com a Vera. Meus ouvidos zumbiram. A Vera, a minha madrinha, minha melhor amiga. Ele assentiu com olhos tristes. Eu congelei. Senti o mundo se apagar em volta. As vozes, os sinos, os risos. Tudo virou silêncio. Você tem certeza? Insisti. Ele segurou minha mão. Foram vistos na rodoviária, com malas. E eu me vi desmanchando ali, no chão, vestida de noiva. Atravessar a igreja foi um suplício. Todo mundo me olhava. Algumas pessoas choravam, outras apenas cochichavam. Dona Zulmira do açougue disse alto: Ela foi trocada no altar. Senti o rosto queimar. O vestido que antes me fazia sonhar, agora me enforcava. Sofia me envolveu num xale e sussurrou: Levanta a cabeça, Lena. Mas como levantar a cabeça quando você acabou de ser jogada no chão da própria história? As crianças ainda jogavam arroz. Eu apenas andei. Cada passo, uma facada na alma. Um fotógrafo clicou minha saída. Aquela imagem correu a cidade. A noiva rejeitada. Tranquei-me em casa por 3 dias. Não comi, não falei, não vivi. Ouvi minha mãe chorar do outro lado da porta. No segundo dia, recebi uma carta. Era da Vera. Só 3 linhas. Não tive coragem de contar. Me perdoa. Eu o amo também. Rasguei. As palavras ardiam. Como ela pôde? Como ele pôde? Não chorei de tristeza. Chorei de vergonha. Tanta gente sabia. Menos eu. A última a descobrir. A única a sofrer. E pior, todos achavam que eu devia esquecer logo. Era só um homem, diziam. Mas ninguém sabia o que ele foi pra mim. Fugi, literalmente. Fui embora da cidade numa noite chuvosa, levando apenas uma mala e o pouco que restava da minha dignidade. Fui pra casa de uma tia no interior. Comecei do zero. Trabalhei como costureira, sem contar pra ninguém o que vivi. Cada ponto que eu costurava era um furo no coração tentando se fechar. Mas nada cicatrizava. Nos anos seguintes, evitava todo mês de junho, especialmente o dia 12. O dia dos namorados virou meu luto particular. Uma data maldita, uma lembrança que cortava. Sempre que via corações nas vitrines, sentia vontade de gritar. Passei 40 anos guardando tudo, sem falar com ninguém, sem procurar, sem saber se ele ainda estava vivo. E foi justamente no dia dos namorados, 40 anos depois, que algo estranho aconteceu. Encontrei um envelope na minha porta. Era uma flor prensada entre 2 folhas. E uma música, tocando na rua. Era Ave Maria, a mesma da igreja. Corri para a janela com o coração batendo no pescoço. E então o vi, parado, grisalho, com olhos que eu pensei nunca mais ver. Era ele, Roberto, e aquilo era o começo de algo que eu jamais imaginei. A solidão não chega gritando. Ela vai se espalhando em silêncio, nos detalhes, nas noites em que o relógio faz mais barulho que o coração. Depois do abandono, tentei viver. Arranjei trabalho, pintei o cabelo, sorri para vizinhos. Mas era tudo fachada. Eu era uma casa com a pintura nova e as paredes todas podres por dentro. Qualquer homem que se aproximava, eu afastava.
Vai me deixar também? Eu pensava. Não queria correr risco. Não queria sonhar de novo. Porque quando o sonho vira pesadelo, a gente aprende a dormir acordada. Minha irmã Sofia foi a única que nunca me julgou. Casou, teve filhos, seguiu a vida. Mas sempre me ligava todo dia 12 de junho. Você venceu, Lena. Você sobreviveu. E eu respondia. Sobrevivi sim. Mas só quem sobrevive sabe que isso não é o mesmo que viver. Eu tentava parecer forte. Mas a verdade é que a dor estava ali, como sombra, como eco. E todo dia dos namorados, ela voltava. Um comercial na TV, uma flor na calçada, um beijo na novela. Tudo me feria. Com o tempo, comecei a escrever cartas para mim mesma, como se fosse uma terapia. Mas nenhuma carta passava da segunda página. Sempre parava no mesmo trecho. Você não era suficiente. E essa frase me esmagava. Porque era isso que ele fez comigo. Me trocou. Me descartou. E quando você é descartada, você começa a achar que não vale nada. Eu até fingia rir com amigas do trabalho. Mas por dentro, a dor estava lá. Oculta, silenciosa, pulsando. Como uma ferida nunca fechada. Em alguns dias, eu o sonhava. E nos sonhos ele voltava. E pedia desculpas. E dizia, fui um covarde. Eu acordava suando com raiva de mim mesma. Por ainda lembrar. Por ainda ter resquícios de afeto. A mente guarda o que o coração tenta apagar. Por isso, naquele dia dos namorados, quando ouvi a música tocando e o envelope na porta, eu soube. Algo estava para acontecer. E quando abri a porta, ele estava ali. O mesmo homem, 40 anos depois. E eu, a mesma mulher que não sabia se gritava ou chorava. Roberto segurava um buquê. Sorriu como se nada tivesse acontecido. Você ainda está linda, ele disse. E antes que eu pudesse fechar a porta, ele completou. Eu preciso falar com você. Me deixa entrar, por favor. Meu coração quis fugir do peito. Parte de mim queria gritar. Parte queria ouvir. Mas a raiva e a curiosidade venceram. E eu deixei ele entrar. Sentei à mesa. Olhei nos olhos dele. E esperei a bomba. Sentados um de frente para o outro, eu vi um homem diferente. Cabelos brancos, mãos trêmulas. Mas os olhos eram os mesmos. Ele começou. Eu fui um idiota, um covarde. Fugir daquele altar foi o pior erro da minha vida. Eu respirei fundo. Você não fugiu. Você me assassinou em vida. Ele baixou os olhos. Falou sobre a Vera. Contou que viveram juntos apenas 5 anos. Ela me deixou. Disse que eu não sabia amar. E eu firme. Ela te conheceu melhor do que eu. Então ele tirou algo da sacola. Um anel. E disse, eu tô doente. Os médicos não sabem quanto tempo me resta. E eu pensei, só queria passar meus últimos dias com quem eu mais magoei, para tentar fazer algo certo. Eu senti um calor subir pela espinha. Meu estômago revirou. O teto parecia girar. Você quer se casar comigo? Agora? As palavras vieram como lâmina, como insulto, como se eu fosse uma enfermeira sentimental e não a mulher que ele destruiu. Levantei devagar, caminhei até a janela. A música ainda tocava na rua. Voltei, olhei nos olhos dele e perguntei, você acha que eu sou seu plano B? A reserva da sua solidão? Ele tentou segurar minha mão. Eu puxei. Você matou meu sonho de amar. E agora quer que eu enterre o seu arrependimento? Não, Roberto, não. Ele começou a chorar. Mas aquelas lágrimas não me comoviam. Era tarde, tarde demais. E eu finalmente sabia disso. Abri a porta. Apontei com a cabeça. Vai. Ele hesitou. Por favor.
Mas eu apenas disse: você teve sua chance. Agora eu tenho a minha. E fechei a porta. Travei. E sentei no sofá, com o buquê no colo. Não chorei por ele. Chorei por mim. Pela mulher que finalmente se libertou. Pela Helena que foi deixada. E agora se escolheu. Minha querida, eu adoro saber de qual cidade você está me ouvindo. Comente abaixo. E para me ajudar, curte o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar histórias como essa todos os dias aqui. Na manhã seguinte ao reencontro com Roberto, acordei com uma sensação nova. Era como se tivesse tirado uma pedra de cima do meu peito. O ar entrava diferente, mais leve. Tomei café na varanda, olhando o céu com um sentimento que eu não reconhecia há anos. Alívio. Não alegria ainda, mas um silêncio bom, uma paz morna. Enquanto observava os passarinhos, ouvi passos no portão. Era a vizinha Joana. Tá com o rosto diferente, Lena. Aconteceu alguma coisa? Eu sorri de leve. Aconteceu sim. Eu me escolhi. Nos dias seguintes, retomei hábitos antigos. Voltei a costurar, a cuidar das minhas plantas, a frequentar a missa com o padre Elias. Um dia ele me olhou nos olhos e disse: tem algo em você que mudou. Parece desperta. E eu respondi sem pensar: é que parei de esperar desculpas. Ele riu. E eu também. Fui até a praça e sentei perto do coreto. Foi lá que vi Miguel, o homem do mercadinho. Estava com um livro no colo e uma laranja descascada pela metade. Você de novo, eu disse. Ele olhou e sorriu. Ou seria o destino nos repetindo? Conversamos por mais de 1 hora. Sobre tudo e nada. Descobri que ele era viúvo, morava sozinho, gostava de cinema antigo e detestava cebola. Ele me ouvia com um cuidado que eu nunca conheci. Não interrompia, não opinava, só escutava. E isso era novo para mim. No final da conversa, ele tirou um broche do bolso. Achei em uma feira. Achei sua cara. Era simples, mas feito à mão. E aquilo me tocou mais do que buquês caros. Obrigada. Faz muito tempo que ninguém me dá algo sem querer, nada de volta. Ele apenas disse: nem todo mundo quer tirar. Alguns só querem somar. Naquela noite sonhei com o meu passado, mas pela primeira vez, sem dor. Sonhei comigo mais jovem, mas em vez de Roberto, era Miguel quem me esperava no altar. Acordei assustada e sorrindo. Era só um sonho, mas senti algo florescendo. E eu não queria podar. Voltei ao espelho e me olhei com calma. As rugas estavam ali, as marcas, os anos. Mas havia um brilho, como se eu tivesse voltado de um lugar escuro e, enfim, encontrado a luz. E foi então que algo inesperado aconteceu. Recebi uma carta, sem nome, só com a caligrafia que eu nunca esqueci. Era de Roberto. 2 linhas apenas. Desculpa, ainda estou na cidade. Se puder me ouvir, mais uma vez estarei no coreto. Eu respirei fundo. Olhei o bilhete por minutos. E percebi que dessa vez eu não tremia. Eu estava pronta. Mas não por ele, por mim. Fui até o coreto no dia seguinte, mas não para vê-lo. Para me ver, para olhar no lugar onde fui traída e perceber que ele já não me definia. Roberto estava lá, sentado no mesmo banco onde me prometeu eternidade. Helena, começou ele, mas eu levantei a mão. Não vim para ouvir, vim para falar. E naquele instante tudo que ficou preso por décadas saiu. Você não só me deixou no altar, você me arrancou de mim mesma. Mas hoje eu me achei. E não preciso mais de você para nada disso. Ele tentou argumentar, mas eu já não ouvia. Virei as costas e fui embora.
Naquela tarde, encontrei Miguel novamente na praça. Ele percebeu algo em meu olhar. Fez o que precisava fazer? Eu assenti. Finalmente enterrei o que me assombrava. Ele sorriu. Agora tem espaço para coisa boa. E então me convidou para uma apresentação de coral na cidade vizinha. Vão cantar músicas antigas. E eu achei que seria bonito ouvir com você. Aceitei. E pela primeira vez em décadas, me arrumei com prazer. Não para impressionar, mas porque eu queria me ver bonita. Para mim. A igreja estava iluminada. A música suave enchia o espaço com algo mágico. Em determinado momento, tocaram Como é grande o meu amor por você. Miguel me olhou e apertou minha mão. Meus olhos se encheram de lágrimas. Mas não era dor, era emoção. Era como se aquela melodia costurasse todos os pedaços quebrados. Após a apresentação, ele me levou para jantar em um restaurante simples. Rimos de nossas gaguejadas, das histórias da vida. E no fim, ele disse: eu não preciso saber tudo sobre você, Helena. Só quero ser alguém que está agora. Voltei para casa sentindo o coração bater devagar, mais forte. Era diferente de tudo que senti com Roberto. Não havia ansiedade, nem medo. Havia presença. Um chão firme sob meus pés. Na varanda, escrevi a última carta. Você sobreviveu. E agora, você vive. Guardei junto com o broche que ele me deu. E dormi profundamente. Sem passado, sem fantasmas. Dias depois, encontrei Joana. Ela me abraçou e disse: você tá sendo inspiração para muita gente aqui. As mulheres comentam. Dizem que sua história é força, que você provou que o fim pode ser começo. E naquele momento, percebi. Minha dor não foi em vão. Ela virou ponte. E isso era mais do que redenção. Era propósito. Miguel continuou presente. Não de forma invasiva, mas constante. Cada visita dele era como uma brisa leve entrando pela janela. Um dia, chegou com um filhote nos braços. Achei na rua. Tava sujo, faminto. Mas olha só esses olhos. Era um cãozinho marrom, de orelhas caídas e olhar doce. Acho que ele escolheu você, Helena. Ri, emocionada. Chamei o pequeno de luz, porque era isso que ele trazia. Luz para dentro de mim. E para o que vinha nascendo entre nós. Caminhávamos juntos quase todos os dias. Ele me contava histórias da juventude, das trapalhadas com os amigos, dos tombos da vida. Ríamos muito. Às vezes chorávamos também. E isso nos conectava. Era como se nossas dores se reconhecessem. Como se tudo que nos partiu agora nos unia. Um dia, caminhando pela trilha, ele me disse: não quero que você me prometa nada, Helena. Só que vai continuar vivendo, mesmo se um dia eu não estiver. E aquilo me tocou fundo, porque eu já tinha perdido demais. Mas com ele, eu não tinha medo de perder. Tinha vontade de viver. Voltamos ao coreto, ao mesmo banco do início. Ele me perguntou: você ainda sente dor quando pisa aqui? Eu respondi com firmeza: não, sinto força. Isso aqui era o lugar onde me despedaçaram. Agora é onde me reconstrui. E ele, com delicadeza: então vamos fazer desse banco um novo começo. Me entregou um bilhetinho dobrado. Nele estava escrito: você é o meu agora. Guardei no bolso com o coração aquecido. Não pedi aliança. Não fiz juras. Apenas sorri. Porque às vezes, o que cura não faz barulho. As mulheres da igreja começaram a me procurar. Algumas queriam conversar, outras só ouvir. Uma senhora de 80 disse: você me deu coragem de deixar meu filho ingrato. Obrigada. Eu me emocionei, porque, sem querer, virei espelho.
Minha dor virou lanterna. E tudo aquilo que me fez querer desaparecer agora iluminava caminhos alheios. Era mais do que amor novo. Era renascimento. E foi ali, com luz dormindo aos meus pés, Miguel lendo um livro ao meu lado e minha história ecoando em outras mulheres, que eu entendi. O amor verdadeiro pode até chegar tarde. Mas quando vem, não se impõe. Ele senta do nosso lado, escuta e fica. Certo dia, enquanto escolhia frutas na feira com Miguel, uma jovem me chamou com pressa. Dona Helena, tem 2 rapazes esperando a senhora na praça. Estão perguntando de você. Estranhei. Caminhei até lá e vi 2 homens altos, sérios e parecidos demais com Vera. Meus pés travaram. O mais velho se aproximou devagar. Nossa mãe faleceu. Era sua amiga, não era? Travei. Engoli seco. Ela falou muito da senhora nos últimos dias. Deixou algo. Me estenderam uma carta. E então, antes mesmo de abri-la, meu peito doeu como há anos não doía. Me sentei no banco. Miguel ficou ao lado, em silêncio. A carta era escrita à mão, tremida. Você era a melhor amiga que eu tive. Destruí tudo por algo que nem durou. Mas você ficou dentro de mim. As palavras me cortaram. Os filhos esperavam minha reação. A senhora pode nos perdoar? Podemos manter contato? Respirei fundo. Eles não tinham culpa, mas representavam tudo que eu precisei enterrar. Olhei nos olhos deles. Eu perdoo, mas não vou abrir a porta para o passado de novo. Espero que entendam. E pela primeira vez, não me senti cruel. Me senti livre. Na volta para casa, Miguel me perguntou: se sente mais leve? Pensei. Sinto, porque escolhi não carregar o que não é meu. Era isso. A gente passa a vida tentando fechar feridas que não são nossas. A carta da Vera me deu algo que nunca esperei. Alívio, não justiça, nem reconciliação, mas alívio. E isso era o que eu mais precisava. Aquela noite foi a primeira em décadas em que dormi com o travesseiro seco. Nenhuma lágrima, nenhum peso. No domingo seguinte fui à missa. Me sentei como de costume. Mas algo me chamou a atenção. Ao fundo, perto da porta, havia um homem de cabelos ralos, ombros curvados, olhar perdido. Era ele, Roberto. Ficou ali por poucos minutos. Quando nossos olhos se encontraram, ele baixou a cabeça e foi embora. Não disse nada. Não pediu mais. Nada. Apenas foi. E aquilo foi o ponto final que faltava. Eu não precisei mandá-lo embora. Ele entendeu que eu não era mais dele. Nem da dor, nem da história. Minha querida, se você também acredita que algumas portas precisam ser fechadas para sempre, curte esse vídeo e me conta nos comentários. Você já teve que dizer não a alguém que um dia jurou te amar? Fui convidada para falar na paróquia. Subi ao púlpito com mãos trêmulas, mas coração seguro. Fui abandonada no altar. Fui traída por quem mais confiava. E vivi 40 anos achando que isso me definia. Mas hoje eu digo, não sou o que perdi, sou o que resistiu. Aplausos, olhares marejados, e eu no centro de tudo com voz firme. A mulher abandonada virou guia. A noiva traída virou voz. E a que foi esquecida, hoje é lembrança de força. Após aquela noite, algo dentro de mim floresceu de vez. As mulheres passaram a me procurar não apenas para ouvir, mas para falar. Abrimos uma roda de conversa no salão da igreja. Histórias que doem, mas não calam, chamamos. A cada encontro, ouvia relatos que pareciam espelhos quebrados do meu passado. Ele me trocou pela mais nova. Meu filho me chamou de peso. Casei, mas me sinto invisível.
E em cada desabafo, uma lágrima, mas também um renascimento. Miguel estava sempre ao lado, sem roubar a cena, sem querer ser herói. Um dia, enquanto organizava as cadeiras comigo, disse: "Você percebe quantas vidas já tocou, Helena?" Pensei um pouco. Ainda não, mas acho que agora não é só sobre mim. Ele assentiu e, com um sorriso leve, perguntou: "Posso continuar ao seu lado até quando Deus quiser?" Achei que fosse uma declaração, mas era apenas o jeito bonito dele de dizer: "Eu fico." E naquele instante, soube que o amor verdadeiro não exige plateia. Ele só permanece. Fui homenageada num dos encontros. Recebi flores, cartinhas feitas à mão, um cartaz com a frase: "Você é jardim onde antes havia entulho." Abracei cada uma daquelas mulheres como se fossem sobrinhas do coração. Luz, o cachorrinho, latia animado no meio da roda. A comunidade me abraçava de um jeito que minha família de sangue nunca soube fazer. E isso não era ingratidão. Era gratidão diferente. Era reconhecer que família também se escolhe. No sábado seguinte, fizemos uma festa pequena no salão da igreja. Música antiga, bolos simples, enfeites de papel. Miguel apareceu com um laço no pescoço e disse: "Hoje você dança comigo." Relutei. "Faz décadas que não danço." Ele estendeu a mão. "Então vamos tirar a ferrugem juntos." Rimos e dançamos, no compasso do presente, esquecendo os tombos do passado. A roda ao nosso redor aplaudia, e por dentro eu sorria como quem volta a nascer. Naquela noite escrevi no meu caderno: "Não sou mais a mulher que esperava ser amada. Sou a mulher que se ama o suficiente para escolher quem entra e quem não entra mais." Fechei o caderno com força e beijei a testa do Miguel enquanto ele dormia. A paz dele era a minha e eu nunca tinha dormido tão bem. Hoje, aos 68 anos, eu me olho no espelho e vejo uma mulher que renasceu. Não sem marcas, mas com cada cicatriz carregando uma história de vitória. Fui abandonada, traída, esquecida. Mas também fui buscada, amada e lembrada por mim mesma. Porque o amor mais valioso que aprendi a cultivar foi o que sinto por quem me tornei. Descobri que há vida após a queda e que às vezes é preciso ser quebrada para ver a luz passar pelas rachaduras. Miguel continua ao meu lado, com seus livros, suas frutas mal escolhidas e sua paciência infinita. Luz, nosso companheiro de 4 patas, já sabe nossos passos. Me segue pela casa como se me guardasse. As mulheres continuam firmes na roda, cada uma colando os pedaços da própria história. Algumas recomeçaram casamentos, outras saíram deles. Algumas reencontraram os filhos, outras se reencontraram sozinhas. Todas renasceram, e isso é amor também. Outro dia, uma jovem me perguntou: "A senhora se arrepende de não ter se casado?" Olhei nos olhos dela e respondi: "Minha querida, eu me casei comigo mesma, e foi o voto mais fiel que já fiz. Porque eu aprendi. Amor não é sobre um sobrenome novo. É sobre não esquecer o próprio nome. É sobre se lembrar quem você era antes de tentar agradar todo mundo. Hoje, olho para o céu com gratidão. Não porque minha vida foi fácil, mas porque eu tive coragem de continuar. Cada porta que se fechou me mostrou janelas que eu nunca tinha visto. E cada dor que achei que fosse me matar só me ensinou a viver com mais verdade. Porque agora eu sei, o amor que a gente escolhe viver é o único que nos liberta." Obrigada por chegar até o final comigo, minha querida. Curte o vídeo, comente o que achou da história e se inscreve no canal para acompanhar histórias como essa todos os dias. Aqui cada história é real e transforma quem ouve.